Olá! Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre Jesus, que ele é o nosso modelo, é ele que a gente deve seguir, né? Muitas vezes tem várias coisas aí pra gente seguir. Nas redes sociais tem pessoas pra gente seguir, no Instagram tem várias pessoas com dicas variadas, no mundo tem várias coisas pra gente seguir. Mas quem a gente deve seguir mesmo, o nosso modelo, é Jesus. É nele que a gente tem que focar, né? Quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê Jesus em ação. Algumas bíblias, quando Jesus fala, está escrito em vermelho, né? E é legal quando a gente começa a verificar Jesus falando. Jesus instruindo, Jesus ensinando, Jesus fazendo, quando Jesus ensina, quando Jesus cura, né? Quando ele enfrenta os desafios. Então a Bíblia está aqui nos ensinando a viver como Jesus. E ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco, é para ele que a gente tem que olhar. E quando a gente contempla Jesus, a gente é transformado de glória em glória. Quer ser transformado? Quer se tornar melhor nas suas ações, no modo de falar? Então, foque em Jesus, porque focando nele, a gente é transformado. Nós somos transformados de glória em glória. E a gente tem que sempre buscar o melhor, né? Crescimento, ser sempre melhor. Busque olhar para Jesus, como ele fazia, como ele vivia. Você vai ver que vai ser mais fácil lidar com determinadas situações no seu dia a dia. E aqui em João 17,4 está escrito assim: eu te glorifiquei na terra. Jesus está orando ao Pai, está falando com ele. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus tinha uma obra para cumprir aqui na terra e ele cumpriu. Ele fez tudo o que era determinado pelo Pai para ele fazer. E graças damos a Jesus, graças damos a ele, porque ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse, para que a gente possa hoje viver a vida dele. E não qualquer vida, é a vida do céu, a vida Zoe, a vida em abundância. É a vida que restaura. Esse é Jesus. E quando a gente pensa em adoração, no estilo de vida de louvor, de adoração, não é só pena a gente ficar cantando uma musiquinha na nossa casa ou durante o louvor, né, tá todo mundo reunido na igreja. Não, é muito mais que isso. É mais que levantar as mãos. Levantar as mãos faz parte do processo. Levantar as mãos aponta a nossa rendição, o nosso foco em Deus. Mas não é só isso. Uma vida de adoração não é só expressão externa. Expressões externas são importantes porque elas estão demonstrando o que está dentro, mas tem muito mais a ver com uma oferta da nossa própria vida para o Senhor. E quando a gente decide focar em Jesus e viver como Jesus, é a adoração pura. É uma oferta da nossa vida, do nosso estilo de vida, é uma resposta a Deus de uma forma muito certa e de que Ele ama, né? Deus ama. Sabia que Deus ama quando você responde a Ele em adoração? Deus ama quando você fala com Ele. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Então, se relacione com Deus. Não perca tempo. Né? Nós podemos falar com Ele. O que acontece no nosso dia a dia muitas vezes? As atividades que a gente faz, as coisas que a gente tem que fazer, a nossa rotina, nos puxam para um lado de um ativismo muito grande. E a gente quer fazer, às vezes, muitas coisas e até para o Senhor. Mas a gente precisa perceber sempre a nossa motivação e a gente precisa sempre ter encontros com o Senhor nas nossas atividades. O sistema desse mundo puxa a gente para a gente não ter um relacionamento com Deus, para que a gente não ore, não medite na palavra, para que a gente não adore ao Senhor, sabe, não se prostre diante dele. Esse mundo vai puxar a gente para baixo, mas Deus nos chama nesse tempo para que a gente possa ter tempos com Ele. Jesus é o nosso modelo, né? E a gente sabe que quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha momentos a sós com Deus. Ele parava tudo e ia falar com o Pai. A jornada dele dependia das instruções do Pai. E ele passava tempo com o Pai. Nós precisamos passar tempo com Deus. Nós passamos tempo com tantas coisas, com tantas pessoas. E é tão importante que a gente passe tempo com o nosso Criador, com aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. É tão importante, sabe, que a gente ore e não deixe que as pressões, não deixe que a sua rotina te leve para um lugar onde não tem adoração, onde não tem oração. Separe tempo para o Senhor, escolha isso, escolha falar com Ele, escolha apresentar para Ele o melhor que você tem. Apresente para Ele o melhor tempo. Não vamos dar o resto para Ele, vamos dar para Ele o melhor, porque Ele é digno de receber o melhor. E agora, olhando aqui para Jesus, a gente vai ver alguns exemplos aqui de como Jesus vivia, o que Ele fazia, para que a gente possa fazer do mesmo jeito. Adorar a Deus
como Jesus. Em seu relacionamento com o Pai. Como era o relacionamento de Jesus com o Pai? João 14, 28 está escrito assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se amasseis a mim, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Aqui está falando do seu relacionamento, Jesus no seu relacionamento com o Pai. Ele está falando aqui com os seus discípulos, né? Jesus tinha uma obra para cumprir aqui na Terra e ele cumpriu junto com o Pai. No seu relacionamento com o Pai, ele podia agir aqui na Terra. E ele cumpriu tudo aquilo que estava no coração do Pai e depois ele foi para o Pai, cumpriu, ressuscitou. E hoje a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo aqui para nos guiar na nossa jornada. A vida inteira de Jesus na Terra era feita num relacionamento contínuo com o Pai, num relacionamento palpável, num relacionamento com o Pai. E assim tem que ser com a gente. Ele tinha uma íntima ligação, uma íntima comunhão com o Pai. E assim nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma íntima relação, uma vida de comunhão com Deus. Não dá para deixar para depois, não dá para deixar no finalzinho do dia, nos 45 do segundo tempo, para poder falar uma palavra com Deus. Não, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Ele. Ele não é o primeiro? Então ele precisa estar nessa posição de primeiro. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Porque a gente sabe que quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas que a gente precisa são acrescentadas na nossa vida. E aqui em João 5,19 está escrito assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Isso é vida de relacionamento. Como que eu posso fazer algo semelhante a alguém se eu não passo tempo com ele, com essa pessoa? Como que eu posso fazer igualzinho ao Pai? Como que eu posso fazer igualzinho Jesus fazia se eu nem sei o que Jesus fazia e se eu não passo tempo com Ele? Como que eu posso fazer algo que está no coração de alguém se eu não conheço o coração dessa pessoa? Precisamos passar tempo com a palavra, precisamos ter uma vida de comunhão com o Pai para que a gente possa falar aquilo que Jesus falou, para que a gente possa fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus também nos instrui, nos mostra que uma vida de obediência é necessária. Jesus, o Filho, era obediente ao Pai. João 14,31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Jesus era obediente. E assim nós precisamos ser. Tem coisas que Deus nos pede para fazer que não são fáceis de serem feitas naturalmente falando. Mas a capacitação vem do céu. E quando a gente decide obedecer a Deus, a gente está adorando a Ele. Olha só. Sabia que quando você obedece a Deus, você está adorando a Ele? Aquele que a gente obedece se torna Senhor da nossa vida. Se você tem obedecido a Deus, você tem mostrado para o mundo que Ele é Senhor da sua vida. A nossa vida de adoração, ela não deve acontecer mediante só a palavras. Dizer que vai fazer, mas tem que ser uma ação contínua de fé, de resposta a Deus. Jesus obedecia, nós precisamos obedecer todos os dias. Jesus também, ele teve uma vida de humildade. Aqui fala que ele humilhou-se. Olha só, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Está escrito assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele, Jesus, Deus, assumiu a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se tornou servo. Ele adorou a Deus. E nós, como servos de Deus, quando a gente escolhe servir ao propósito de Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando você está na sua igreja local, servindo em algum ministério, você está adorando a Deus. Se você está fazendo com o coração certo, de acordo com a palavra de Deus, você está respondendo a Deus em adoração. Jesus nos ensina que uma vida de humildade é necessária.
Muitas vezes nós não queremos exercer a prática do perdão, nós não queremos passar debaixo da porta, nós não queremos nos humilhar diante das pessoas, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos chama a andar numa vida de perdão, a colocar os outros acima de nós, considerar os outros superiores a nós mesmos. É isso que a Bíblia nos chama a fazer. E quando a gente decide fazer o que a Bíblia nos diz, nós estamos adorando ao Deus da palavra. Em sua morte, olha só, Jesus estava ali tendo essa vida, né, que nos mostra como a gente deve viver. Em João 12, capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pois salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus, naquele momento, né, ele poderia ter dito não, mas ele disse sim para a obra da cruz do Calvário. Ele se submeteu, ele teve morte de cruz, ele cumpriu o propósito dele. E assim tem que ser a nossa jornada até o fim. A gente precisa decidir, escolher até o fim, cumprir aquilo que está no coração do nosso Pai. Jesus glorificou o Pai aqui na terra. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Sempre, todos os dias. E agora, no finalzinho aqui, no meio da igreja, né? Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com os nossos irmãos de forma apropriada. Andar em amor, né? No nosso relacionamento, Deus tem que ser exaltado no nosso relacionamento com as pessoas. Quando a gente estiver em comunhão na igreja, né? Deus tem que ser exaltado no nosso meio. A gente precisa seguir os passos de Jesus em todo o tempo. Em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 11 e 12, está escrito assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha que lindo! Jesus nos chama de irmãos e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele tem alegria. A obra na cruz do Calvário foi para isso, para que a gente fosse feito filho de Deus, irmão de Jesus. E aqui está falando aqui, aos meus irmãos declararei o teu nome. Declararei o nome de quem? De Deus, Deus Pai aqui, o que está falando, né? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando a gente se reunir, né, quando você estiver na sua igreja local, se reúna com essa consciência que no meio dos seus irmãos você vai exaltar o nome de Deus. É assim que a gente faz, né? Na congregação juntos, adorando ao Deus que é todo-poderoso. E a nossa confissão, a nossa frase de hoje: eu adorarei ao Pai em todo o tempo, assim como Jesus. Amém? Um beijo para você.